Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou passar algumas explicações para vocês responderem as atividades do plano de estudo tutorado que está sendo usado em Minas Gerais, do segundo ano do ensino médio, e eu vou ajudar vocês a responderem as atividades da semana 1 e da semana 2, certo? Beleza. Lá na primeira atividade, pediu para vocês colocarem um texto, um artigo que está lá, em ordem. Apresentou os parágrafos desordenados e aí para você colocá-los em ordem, certo? Beleza. Se você não tiver conseguido colocar os parágrafos desse artigo aí em ordem, vou mostrar aqui para vocês o texto completo. Esse texto ele está disponível na internet. Se você digitasse o texto, o título, dele aí no Google, iria te direcionar para a página da Organização das Nações Unidas, que é onde que esse texto, esse artigo, foi publicado, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o texto completo, que foi retirado lá desse site da ONU, mas vocês vão observar que ele, na apostila, não tem todos os parágrafos. Eu coloquei aqui para vocês, aqui começa o texto. Coloquei aqui para vocês o texto completo e as partes que estão em vermelho, passar bem devagarzinho para vocês verem. As partes que estão em vermelho, elas não foram colocadas na apostila. Então, na apostila, eles tiraram alguns parágrafos desse texto, colocaram só uma coisa mais resumida. Então, vou passar aqui devagarzinho para vocês verem, aí vocês vão conseguir colocar o texto de vocês aí em ordem, tá? Mas é interessante você pelo menos tentar. Eu confesso que eu achei essa atividade bastante difícil, Porque eu acho que, além de ser um texto longo, o fato deles terem tirado algumas partes do texto compromete um pouco a coesão, porque fica faltando alguma interligação entre um parágrafo e outro. Então, de repente, parece que está saindo abruptamente de um tema para o outro. Aí fica um pouco difícil a gente conseguir perceber a ligação, a conexão entre os parágrafos. Isso aí dificulta para a gente colocar eles em ordem, certo? Então, isso aí, você pode ir pausando o vídeo aí, e aí você vai ver direitinho o iniciozinho aqui de cada parágrafo, de cada parte. Aí você vai conseguir colocar o seu texto aí em ordem, tá? A primeira atividade, a atividade da semana 1, é só isso mesmo, é só você enumerar lá o primeiro parágrafo que tem na apostila. Na ordem aí, eles ficariam em qual posição? É na 1, 2, 3, na 9, na 8? Aí é só você colocar a enumeração aí, o texto tá aqui para vocês, certo? Beleza. Antes da gente partir para a segunda atividade, na atividade da semana 2, eu vou passar algumas explicações aqui para vocês, tá? Sobre esse texto. Nesse texto aqui, lá onde que tá na apostila não tem não, mas no site onde você pode encontrá-lo, você vai observar que o editor, a pessoa que colocou o texto lá no site, eu marquei aqui de roxo, ele fez uma introdução explicando que esse artigo não é dele, esse artigo não foi ele que escreveu, ele pegou de outro lugar, foi publicado em outro lugar e colocou aqui no site da ONU, mas originalmente esse artigo foi veiculado em outro suporte, em outro local, mas ele colocou aqui para vocês, eu marquei aqui de roxo, praticamente um resuminho do que o artigo está falando. Então, ele disse aqui, que quem que fez esse texto, quem são os produtores desse texto, é a Michelle Bachelet e o Filippo Grandi. E eles são autocomissários da ONU, da Organização das Nações Unidas, na área dos direitos humanos. E vocês podem observar aqui que ele colocou esse verbo aqui, afirmam. A Michelle Bachelet e o Filippo Grandi afirmam que a doença provocada pelo coronavírus, a Covid-19, é um teste não apenas para nossos sistemas, etc, etc.
Por que é importante a gente ter isso em conta? Porque esse verbo aqui, ó, afirmam, ele tá querendo dizer que a Michele e o Filipe, eles que disseram isso aqui. Não foi o articulista, né, o editor dessa página aqui da ONU que falou isso, da ONU que falou isso aqui, não. Foi a Michele e o Filipe. Foram eles que fizeram essa afirmação, né? Então, o texto trata-se de uma afirmação que não é a verdade absoluta, não é um fato inquestionável. O texto trata-se da afirmação de duas pessoas específicas. Já que esse texto tem a afirmação de duas pessoas específicas, ele é a opinião dessas duas pessoas específicas. Ele não é a verdade absoluta, ele não é um fato inquestionável. Apesar do texto apresentar dados que são verdadeiros, informações que são verdadeiras, basicamente o objetivo dele era passar a opinião da Michelle Bachelet e do Filipe Grande com relação à atual questão da pandemia, né, do coronavírus e tudo mais, da Covid-19. Então, esse texto está passando a opinião, ele é um artigo de opinião. Lá na própria apostila, quando a gente vê lá as habilidades que estão sendo estudadas, tá colocado lá, ó, que o tema, né, da apostila de língua portuguesa do 2º ano do ensino médio é estudar o artigo de opinião. Ora, esse texto só pode ser um artigo de opinião, então. Então, tem isso em vista, né? Que a principal função desse texto que a gente vai analisar é passar uma opinião, um ponto de vista, mas só que não baseado no achismo da pessoa, baseado em argumentos concretos, em argumentos fortes, em argumentos que podem ser comprovados. Então, é uma opinião baseada em argumentos, uma opinião que está sendo defendida baseada em argumentos. Beleza? Então, tá bom. Agora, na atividade 1, ainda, deixar aqui, na atividade 1 ainda, né, da semana 1, tinha a segunda parte lá, né, na atividade 2 da semana 1, onde você tinha que falar, tinha 3 perguntinhas lá, né, letra A, B e C. Na letra A, para você falar quem que é o autor do texto, né, tá mais que óbvio, né, até aqui, ó, os autores do texto, qual que é o tema principal e para você explicar a tese do texto, né, a opinião que está sendo defendida, que é a pandemia de coronavírus é um teste de nossos sistemas e valores e humanidade. Ô, gente, é importante você entender quem que são os autores de um texto, porque para você entender o lugar de fala dele. Quem que é a Michelle Bachelet e o Filipe Grande na fila do pão, para eles poderem falar alguma coisa a respeito de pandemia, de coronavírus e tudo mais. Então, gente, lá no site original, onde que esse texto foi publicado, fala, né, conforme já expliquei, que a Michelle Bachelet é alta comissária da ONU e o Filipe alta comissária da ONU, alta comissária da ONU para Direitos Humanos, e o Filipe Grande também ocupa esse mesmo cargo relacionado aos direitos humanos, né? Na Organização das Nações Unidas, eles estão relacionados com os direitos humanos. Então, para você entender o lugar de fala dele, para você entender o que esse texto significa, você precisa entender quem que são eles. Você vai observar, né, porque você já fez a leitura do texto, que tem uma parte que foca muito na questão dos refugiados, das pessoas que estão saindo de um lugar do mundo e indo para outro, né, por vários motivos, né, por exemplo, guerra e tudo mais. Por que a Michelle Bachelet e o Filipe Grande focam nesse tema? O que tem a ver a questão dos refugiados com a situação da pandemia? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Não tinha que estar falando, não era de vacina, não tinha que estar falando, não era de remédio, de isolamento social. Por que está falando em algumas partes do texto, está falando sobre a questão dos refugiados? É porque a Michelle Bachelet e o Filipe Grande, eles cuidam das questões dos direitos humanos, né? Dos direitos do ser humano. Então, o lugar de fala deles confere a eles a propriedade, a capacidade, a autoridade para falar do coronavírus, da pandemia, nessa perspectiva da preocupação com os direitos humanos. Se eles fossem médicos, cientistas, se eles fossem ligados à área das ciências, né, eles iriam falar não sobre direitos humanos, eles iriam falar da pandemia na perspectiva da procura de uma cura, da procura de uma vacina, na procura do que a ciência pode contribuir
para resolver essa questão. Então a gente precisa entender quem que são os autores para a gente poder entender o lugar de fala dele, qual que é a perspectiva sob a qual ele está escrevendo a sua opinião aqui nesse artigo. Nesse artigo, certo? Gente, eu acho que o tema, não precisa nem de explicar, né, a questão do tema. Se você leu esse texto e você não conseguiu entender nem o tema, aí você tem que fazer o quê? Você tem que ler esse texto de novo. Porque o tema tá óbvio, não vou falar nada sobre o tema desse texto. O tema tá óbvio. Agora, sobre, para você explicar a questão da tese que está sendo defendida aí, ó, que a pandemia de coronavírus é um teste para a nossa sociedade, a gente vai ver isso junto com a explicação que eu vou dar agora com relação à atividade da semana 2. Então, vamos passar aqui mais para baixo para a atividade da semana 2, que é aquela que tem um quadro grande lá que você tem que preencher, né? Lá nessa atividade da semana 2, está pedindo para você identificar dentro do texto alguns elementos que são as subdivisões, né, as partes de um artigo de opinião. Basicamente, o artigo de opinião vai ter o quê? O título, aí é óbvio, né? Você vai colocar o título lá, o título tá aí. Os autores, né? A autoria, já coloquei, não é só a Michele e não é só o Filipe, são os dois. Eles fizeram um texto em conjunto, então tem que colocar os dois na resposta, né? E aí vem a parte da introdução. O artigo de opinião basicamente se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que dentro dessas divisões, introdução, desenvolvimento e conclusão, tem algumas subdivisões. Na introdução, pediu para você identificar 3 coisas aí, ó. A apresentação do tema, a contextualização, que são os detalhes, e a tese, né, que é a opinião defendida, junto com a questão controversa. Eu marquei para você de azul e de verde. É o seguinte, a introdução, praticamente isso aqui tá em ordem no texto, viu, gente? Só você identificar os trechinhos aí. Ó, para os meus alunos, eu pedi que não precisa de copiar o trecho inteiro, o parágrafo, o texto inteiro, não. Eu pedi para eles colocarem um trechinho. Então, por exemplo, aqui na introdução, na apresentação do tema, que é o comecinho do texto, eu pedi para eles colocarem assim, ó. Pode ser só assim, ó. Se nós precisávamos, reticências, do que nunca, entendeu? Então, eles vão colocar só um pedacinho do trecho que corresponde à apresentação do tema. Então, a apresentação do tema está aqui no comecinho, ó, que é quando ele fala que o coronavírus fez a gente lembrar, né, que mais do que nunca nós precisamos estar interconectados, nós precisamos agir juntos, porque, segundo o texto, a gente não vai conseguir vencer essa pandemia isolados, né, separados uns dos outros. Então, esse comecinho aqui é onde ela vai falar para vocês sobre o que o texto vai falar. O texto vai falar sobre a necessidade de nós agirmos juntos para vencer esse coronavírus, né, que esse coronavírus ele veio para nos lembrar, né, que a gente precisa viver junto nesse mundo, né? Aí, ainda na introdução, a contextualização, os detalhes. Nessa parte aqui, ela vai ampliar um pouquinho mais essa explicação que ela deu aí no começo, né? Aí ela falou praticamente a mesma coisa, ó, que nenhum país do mundo, né, pode resolver esse problema sozinho e tudo mais. Então, esse pedacinho aqui, ó, esse segundo trechinho aqui, é o detalhe da introdução. Então, é a contextualização, é explicando melhor a apresentação do tema, né? Ainda na introdução, vem a parte mais importante aqui, que é a tese e a questão controversa, né? A tese é a opinião que está sendo defendida nesse texto. Então, com relação ao Covid-19, essa doença aí, esse vírus, qual que é a opinião desses 2 autores? Eles acham o seguinte, eu marquei de azul para vocês, ó, essa é a tese do texto, que o Covid é um teste não apenas de nossos sistemas e mecanismos de assistência médica, mas também de nossa capacidade de trabalharmos juntos, né? Coloquei aqui só a parte que é principal. Aí, na sua resposta, eu pedi para os meus alunos que podem colocar só assim, ó. O Covid-19 é um teste, reticências. Aí vem até essa parte aqui, ó. Trabalharmos juntos. Se vocês colocarem essa parte para mim, eu vou considerar que está correto, né? Isso aqui tanto é verdade, essa resposta, gente, que lá no começo do texto original, que está publicado na página da ONU,
aquilo ali que a gente colocou é a mesma coisa que está aqui, ó. Covid-19 é um teste não apenas para nossos sistemas e mecanismos de assistência médica para responder a doença, etc, etc. Ó, mas também de nossa capacidade de trabalharmos juntos. Você pode ver que esse trecho aqui, ó, que é praticamente o resumo do texto, o resumo da tese que está sendo defendida, é esse mesmo trecho que eu grifei aqui de azul para você. Então, definitivamente, isso aqui é a tese. Agora, essa questão controversa é o seguinte... a gente sabe que o Covid vai ser... Não, a gente sabe não, né? A opinião da Michelle Bachelet e do Filippo Grandi é que o Covid-19 é um teste para os nossos sistemas, né? De assistência médica. Agora, por que a gente não tem um sistema de assistência médica adequado, não? Qual que é a questão polêmica nisso aí? Por que a gente tem que fazer um artigo de opinião, que é um texto que trata de assuntos polêmicos? Por que a gente tem que fazer um artigo de opinião sobre essa questão da assistência médica? Não existe, não, uma assistência médica adequada no mundo hoje em dia, não. Aí é o seguinte, ó, a questão polêmica que foi colocada aqui é que a cobertura dos benefícios àqueles que vivem à margem de nossas sociedades. Esse é o desafio, que ó, é um teste da cobertura dos benefícios àqueles que vivem à margem de nossas sociedades. Para quem tem dinheiro, para quem tem acesso a um sistema de saúde adequado, isso aqui não é questão polêmica, não. A questão polêmica é que não existe essa assistência médica para todo mundo. E o coronavírus, ele não respeita classe social, não respeita fronteira, não respeita nada, não. O coronavírus, ele pega todo mundo, como se diz, né? Ele pega rico, pega pobre, pega de direita, de esquerda, pega branco, negro, índio, homem, mulher, criança, pega todo mundo. Então, ele não respeita... nem não respeita nada, não faz distinção de nada. Então, se a pessoa tem acesso à cobertura de sistema de saúde adequada, né, porque ele tem recursos para isso, ou porque o país dele, né, fornece essa assistência básica de saúde de forma gratuita para todos, aí tudo bem, não tem questão polêmica, não. Só que a gente sabe que isso não acontece no mundo inteiro. Tem muitos lugares que isso daí assistência médica, né, acesso à saúde é privilégio de alguns. Então, essa é a questão polêmica que os autores do texto estão colocando. Beleza, gente? Então, essa é a parte da introdução. Depois disso, vem a parte da argumentação. Mas a gente precisa voltar aqui um trechinho nessa parte da tese, que é o seguinte. Eu grifei de amarelo aqui para vocês esse conectivo, ó, não apenas, mas também. O que isso significa? Significa que a argumentação desse texto para justificar, explicar, para defender, para provar que essa tese que está de azul aqui é verdadeira, para a gente poder acreditar nela, ela não está dividida, não vai ser apresentada com base em só um argumento, não, vai ser apresentada com base em 2 argumentos. Porque o Covid-19 é um teste. Um teste para quê? Aí são duas coisas, ó. Não apenas o nosso sistema de saúde e tal, mas também a nossa capacidade de trabalharmos juntos. Então, a parte da argumentação vai ser estruturada com base nesses 2 argumentos, que é não apenas só em um, mas também no segundo argumento. Então, na parte da argumentação tem 2 argumentos. O argumento 1 se refere ao sistema de saúde e o argumento 2 se refere à capacidade de trabalharmos juntos. Aí a gente vai ver se esse texto cumpriu essa meta dele de falar sobre esses 2 argumentos. E ele cumpriu sim. Então, aqui, ó, agora vamos para a parte da argumentação, que são as ideias que sustentam a tese, né? Lembra que tese é opinião. Agora, a gente tem 2 argumentos, né? Então, vamos falar sobre a argumentação 1, o primeiro argumento, né? E os detalhes dele. Eu marquei de azul aqui para vocês, ó, o resumo desse argumento, e as outras partes são as explicações, os detalhes desse argumento, né? O primeiro argumento é esse aqui, ó, que o Covid é um teste de nossos sistemas e mecanismos de assistência médica. É o que foi colocado lá em cima na tese, lá na parte da introdução. Nesse trecho todinho aqui, ó, que é a explicação, que é a argumentação 1, ele foca na assistência médica para todos. Então, todo esse trecho aqui, ó, que começa em nossa resposta a essa pandemia e vai até eficazes do Covid-19, tudo isso aqui
Tudo isso aqui faz parte da argumentação número 1. E ela está focada em explicar aquele argumento de que o Covid-19 é um teste para o sistema de saúde. Então, na hora que você for colocar a sua resposta, a argumentação número 1, você pode colocar do trecho nossa resposta até eficazes do Covid-19, ou você pode colocar resumidamente, que é esse trecho aqui que eu coloquei de azul para vocês, certo? Tá falando aí, ó, que a saúde de todas as pessoas está ligada à saúde dos membros mais marginalizados da comunidade e superar as barreiras existentes para cuidados de saúde acessíveis e combater o tratamento diferenciado. Então, isso aqui é o resumo da argumentação número 1, né? Basicamente está falando que tem que ter saúde para todos, tem que acabar com essas barreiras que fazem o tratamento de saúde ser diferenciado entre as classes. Esse é o argumento número 1. Depois vem a argumentação número 2. Isso aqui tudo é na parte da argumentação, que, como a gente já viu, são 2 argumentos. O segundo argumento diz respeito à nossa capacidade de trabalharmos juntos. Isso aqui estava lá na introdução, ó. E aí começa nessa parte aqui, ó. O apoio internacional é urgentemente necessário para ajudar os países anfitriões a intensificar os serviços. Então, tá falando que o apoio internacional, ou seja, a união entre todos os países, é de fundamental importância para poder fornecer um recurso, né, um benefício, uma acessibilidade ao sistema de saúde para todos. E aí é nessa parte que o texto fica um pouquinho confuso, porque aqui já começa a falar só dos refugiados. Fica parecendo que o texto só está preocupado com a situação da saúde dos refugiados nessa crise de pandemia. E conforme já foi dito, o Covid-19 ele não faz distinção, ele não respeita fronteiras, não respeita nada. Então, por que será que esse texto está focando tanto na preocupação com os refugiados? Né? Conforme eu já disse para vocês, é porque os autores eles fazem parte da Organização das Nações Unidas no setor ligado aos direitos humanos. Então, o lugar de fala deles vai fazer com que eles reflitam a questão da pandemia nessa perspectiva, né? Na perspectiva das questões ligadas aos direitos humanos, e uma dessas questões é a questão dos refugiados, né? Que as pessoas estão se deslocando de um lugar para o outro por diversos motivos e elas acabam ficando mais vulneráveis, é o que o texto está falando nesse trecho aqui, ó. Eles acabam ficando mais vulneráveis e acabam não tendo acesso à saúde de qualidade, por vários motivos, né? Primeiro porque quando eles chegam num país, né, que vai refugiá-los, eles muitas vezes são colocados em alguns campos, né, alguns locais que ficam cheios de aglomeração, é muita gente no mesmo lugar, às vezes as condições de higiene nesse local não são muito adequadas e essas pessoas não são cidadãos do país, né, onde eles estão se refugiando. Então, o acesso à saúde, ao sistema de saúde para eles fica restrita, né? Eles não têm o acesso como um cidadão do próprio país. Então, eles acabam sendo o elo mais fraco, a parte mais frágil, né? Uma das partes mais frágeis nesse contexto de pandemia. Por isso que o pessoal da ONU, né, ligado aos direitos humanos, focou esse texto aqui na preocupação em atender melhor esses migrantes, esses refugiados. E para isso não pode deixar cada país se virando sozinho, não. Conforme o texto diz, né, essa opinião do texto, os países têm que se unir, têm que se juntar para poder atender essa população, né, dos migrantes. Então, essa aqui é a segunda argumentação, que é focada na questão da gente se unir, dos países se unirem para atender aos refugiados, né? Beleza. Aí depois, o próximo aqui é a contra-argumentação. Normalmente, gente, contra-argumentação é quando o texto pega um argumento que é contrário àquilo que ele pensa, contrário à tese, e aí ele vai refutar esse argumento. Ele vai falar assim, não, esse argumento aí tá errado, eu vou te explicar por quê. Volta aqui para minha tese, que é a minha tese que tá certa. Nesse texto aqui, na verdade, não é um contra-argumento que foi apresentado, né? Porque o argumento que a gente vai falar agora, ele não está indo contra a tese, não. Na verdade, trata-se de
de uma extensão que os autores fizeram para aumentar a quantidade de argumentos em defesa da própria tese, né? Então, esse trecho aqui que a gente vai colocar na parte da contra-argumentação, na realidade, é onde os autores vão além dos próprios argumentos apresentados inicialmente, tá? É a adição de um novo argumento. E aí, esse pedaço aqui da contra-argumentação está dividido em dois. Primeiramente, é a introdução ao novo argumento, e depois é o detalhamento do novo argumento. E esse novo argumento, ele se foca na necessidade de dar informações confiáveis e não fake news. E também preservar os direitos humanos de todos. Essa introdução começa nesse conectivo que eu marquei de amarelo aqui para vocês, ó. Além desses. Então, indo além desses dois argumentos que foram apresentados anteriormente, que é a questão da saúde e a questão da união, foi apresentado mais esse outro argumento aqui, ó, que essa parte que está marcada de azul, que fala assim, ó, que o coronavírus, ele testará, sem dúvida, os nossos princípios, valores e humanidade compartilhada, porque esse vírus está provocando ansiedade e medos. Então, baseado nessa introdução do argumento, né, essa parte que você vai colocar na introdução do novo argumento, ele fez essa próxima explicação aqui, ó. Por que o coronavírus, além de testar o sistema de saúde, além de testar nossa capacidade de união, ele vai testar os nossos princípios, valores e humanidade? Por quê? Porque o coronavírus está provocando muito medo nas pessoas, né? E aí, se não tiver uma posição firme dos líderes, né, de todos os países, para poder fornecer somente informações verdadeiras, informações confiáveis, isso aí vai acabar gerando um pânico, e o pânico nunca ajudou, o pânico nunca ajudou ninguém a resolver uma crise, né? O pânico e a discriminação. Então, a primeira coisa que ele fala aqui, ó, é que isso aqui é o detalhamento, né, desse terceiro argumento que foi acrescentado aqui no texto. Tá falando que o pânico e a discriminação nunca resolveram uma crise. Para resolver essa primeira questão, então, do pânico, os líderes têm que agir com liderança. Não, os líderes políticos têm que assumir a liderança e conquistar a confiança através de informações transparentes. A primeira coisa, então, que tem que acontecer é que os líderes têm que fornecer informações confiáveis, transparentes para a população. Porque essa questão dos boatos, né, das fake news, isso aí acaba gerando medo e histeria. E isso aí pode acabar fazendo as pessoas agirem com discriminação com relação às outras. Só porque a pessoa está doente, ela vai acabar sendo discriminada. Ou só porque a pessoa veio de um determinado país, veio da China, por exemplo, né? Às vezes ela nem veio, às vezes ela só tem origens nesse país. E aí ela vai ser tratada, né, com discriminação, né? Ou então, porque uma pessoa é refugiada, é imigrante, né? As pessoas do país que estão recebendo, do país que está recebendo essas pessoas imigrantes, podem acabar tratando os imigrantes de maneira discriminatória, pensando assim, nossa, eles saíram lá de não sei aonde, vieram para cá para trazer o vírus para cá, né? E aí o texto fala, né, que isso aí é desumano. Isso aí não pode acontecer porque o coronavírus está aí para provar que a gente precisa agir de maneira mais humana, sem discriminação, sem deixar de fora algumas pessoas, de fora do tratamento, de fora da proteção contra o coronavírus, né, da prevenção e tudo mais, por questões de discriminação. Então, resumidamente aqui, gente, ó, esses textos que estão em azul, você pode colocar aí como sua resposta na parte da contra-argumentação. Contra-argumentação introduz esse novo argumento, que é a questão de que o coronavírus vai testar também os nossos valores, princípios e humanidade, que o coronavírus está causando muito medo, mas o medo e a discriminação não levam a gente a nada, e os líderes políticos vão ter que assumir uma postura de liderança para passar informações transparentes, não deixando espaço para boatos, medos e histeria, que podem prejudicar e acabar
tendo efeitos na questão dos direitos humanos, certo? Então, vou deixar aqui, ó, vocês podem ir pausando o vídeo para vocês pegarem os trechinhos direitinho, né? E essa aqui foi a parte da contra-argumentação, beleza? Agora, a próxima parte aí que foi pedida na atividade é a explicação do ponto de vista. Essa parte aqui é a tese, a gente já respondeu, então vamos colocar de novo, né? O texto pediu de novo, vamos repetir. Ó, explicação do ponto de vista. O ponto de vista não é a tese? A tese tá lá em cima, lá no começo do texto. A gente já colocou essa resposta. Vamos colocar de novo aqui para não contrariar o PET, né? Senão o PET fica nervoso. O PET é a apostila, tá, gente? É plano de estudo tutorado. Então, gente, vamos repetir a resposta, né? Onde pediu a tese, ó. A tese é que o COVID é um teste não apenas de nossos sistemas e mecanismos de assistência médica, mas também de nossa capacidade de trabalharmos juntos. Essa aqui que é a explicação do ponto de vista. Se você quiser ampliar mais um pouquinho, você pode fazer um resuminho, né? Tirar os trechos principais desse parágrafo 2 aqui. Isso aqui a gente já tinha respondido, mas o PET pediu de novo, a gente coloca de novo. E aí, por fim, vem a conclusão, né? Que é onde a gente apresenta a tese novamente, só que com outras palavras, e apresenta as soluções. Aí a tese aqui, ó, é a última parte aqui, essa que eu coloquei de rosa, ó, começa assim, o longo prazo. E é onde que o texto vai apresentar as soluções para esses problemas, né, que foram apresentados aí no texto, né? Basicamente foram 3 problemas. O primeiro problema é a assistência médica, que tem que ser para todos. O segundo problema é a nossa capacidade de agirmos com união. E o terceiro problema é a questão das informações que tem que ser confiáveis e que a gente não pode agir com discriminação, né? Para garantir os direitos humanos. Então foi colocado aí, ó. A longo prazo, devemos acelerar o trabalho de construção de serviços de saúde pública equitativos e acessíveis. Essa aqui, então, é a solução para o problema da assistência médica para todos. Então, aqui ele começou apresentando a primeira solução para o primeiro problema que foi apresentado, né? Aí, depois é que ele colocou a referência à tese, que é essa aqui, ó. E a maneira como reagirmos a essa crise agora, sem dúvida, mudará esses esforços nas próximas décadas, porque o texto não fala que o coronavírus é um teste para a nossa humanidade. Aí que, ó, para a gente passar nesse teste, então, aqui é onde que a conclusão está retomando a tese. Para a gente passar nesse teste que o coronavírus está nos propondo, a hora é agora, ó. O jeito que a gente reagir a essa crise é o que vai moldar o nosso futuro, né? Então, esse trecho que está em azul é onde retoma a tese, e os que estão em amarelo são basicamente o resumo das soluções. Agora, para resolver o problema da gente ter que se unir para vencer o coronavírus e ter que passar informações verdadeiras e confiáveis, e não agir com discriminação, né, para poder garantir os direitos humanos, foi resumido nesse trechinho aqui, ó, que as nossas ações, ou a nossa resposta, né, tem que estar fundamentadas em quê? Em princípios de confiança pública e transparência, que é a parte de não deixar os boatos causarem pânico, e no respeito e empatia pelos mais vulneráveis, que é a parte de não deixar a gente agir com discriminação e para a gente poder se unir, porque o respeito e a empatia são valores que a gente tem quando a gente está agindo junto uns com os outros. Empatia é a capacidade de ver a dor do outro, de se comover com a dor do outro, né? E o respeito é de respeitar as diferenças e com base nisso a gente agir de uma forma não discriminatória, com uma base humana, né? Baseada nos direitos humanos. Então, aqui é o trechinho da conclusão, os trechos que estão grifados aí é o que resume essa conclusão aqui. Lá para os meus alunos eu pedi para eles que eles podem colocar só um trechinho assim, ó, por exemplo, a longo prazo até lições para o futuro. Eu aceito essa resposta, eu aceito esse resuminho com esses trechos grifados aqui também, certo? Desde que esteja tirando aqui do texto, vai dar tudo certo. Então, essa foi a conclusão. Espero que esteja explicando claramente aí para vocês. Qualquer coisa, vocês vão pausando os vídeos, que aqui nesse escritozinho que eu passei para vocês está bem resumido, está bem divididinho, né?
Só você ir pausando o vídeo que você vai conseguir pegar as respostas. Então, gente, basicamente, eu coloquei aqui para vocês, ó, só a nível de explicação mesmo, o resumo da estrutura desse texto, né? O tema desse texto, né, é a crise causada pelo Covid-19, a tese, a opinião que está sendo defendida, né? É que isso é um teste. Aí vem os argumentos. Isso aí é um teste, o coronavírus é um teste a quê? É um teste a 3 coisas. A primeira coisa, é um teste aos sistemas de saúde, é um teste à nossa capacidade de nos unirmos e é um teste à capacidade da gente informar e agir sem discriminação. Agora, se eu coloquei esses 3 problemas, eu tenho que apresentar três soluções na conclusão. Aí eu coloquei aqui, ó, a solução para o primeiro problema: construção de sistema de saúde acessível para todos. A solução para o segundo problema: agir com confiança. Na verdade, eu coloquei fora de ordem aqui, né? Agir com confiança e transparência. Esse é relativo ao problema número 3. E agir com respeito e empatia, que é para a gente poder se unir e não agir com discriminação, né? Então, 3 problemas, 3 soluções, e essa aqui é a base, é a estrutura, né, geral do texto, né? Se a gente fosse mega resumi-lo, ele segue mais ou menos essa estruturazinha aqui, certo? Então, gente, com base nisso, eu acho que vocês já conseguem responder a atividade 1, aliás, as atividades, né, da semana 1 e da semana 2, que estão lá no PET do 2º ano, e os meus alunos, vocês vão responder primeiramente no caderno e depois vocês vão digitar as respostas lá no formulário próprio que eu passei para vocês, compartilhei lá no nosso grupo no Telegram, tá certo? Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, vê o vídeo de novo, né, e vão pausando devagarzinho aí para vocês pegarem as respostas, né, baseado nessas explicações. Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, vocês podem me perguntar lá no grupo, ou pode perguntar aqui nos comentários também, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês e eu fico por aqui. Até a próxima, tá? Se inscrevam aí no canal, compartilhem esse vídeo e a gente se vê na próxima explicação aí. Beijo, tchau!